Hello guys, how are you? Teacher Rafa here. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam ótimos, espero que estejam se cuidando e em casa e estudando, né? Porque lembrando que não é férias, então é momento aí de vocês ficarem quietinhos em casa, mas continuarem com os estudos. Ainda mais vocês que estão aí em vestibular, Enem, né? Então vocês precisam se preparar, certo? Por isso que a gente está aqui com essas aulas, essas videoaulas para vocês. Então vamos retomar alguns conteúdos aí que a gente estava vendo, estava trabalhando em sala, e nós paramos naquela parte dos idioms, né, que são aquelas expressões idiomáticas lá na page 8. Então lembra que a teacher passou vários idioms para vocês? Entreguei uma folha com vários idioms. A partir dessa folhinha foi uma atividade na aula passada para que vocês praticassem em casa. Então, na verdade, a gente vai encerrar essa parte. Okay? A gente vai encerrar essa parte com algumas atividades ali na página 10. Okay? Então, façam essas atividades para vocês praticarem. Lembrando que quando a gente fala de idioms, lembrando que são expressões idiomáticas, não existe uma regra, né? Não tem como, não é matemática, não é algo exato. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece essas expressões, melhor a gente consegue interpretar um texto, entender uma música, entender o que eles falam nas séries, nos filmes, etc. Né? Por exemplo, agora, se eu falar assim, it's raining cats and dogs, né? Então, raining cats and dogs, está chovendo gato e cachorro? Não, né? O que indica essa expressão? Indica que está chovendo muito, né? Então, entre todas aquelas expressões que a gente trabalhou, quero que vocês estudem, memorizem, internalizem essas expressões, façam as atividades e vocês vão ver como isso vai ajudar na interpretação de textos, de músicas, séries, filmes, etc. Beleza? E agora a gente começa com um novo conteúdo na página 11, que são os adjectives plus prepositions, certo? Primeiro de tudo, já adianto para vocês que não tem regra. Né? Muita gente gosta de seguir regras, né? Aí às vezes acontece algumas coisas no inglês, mas não tem uma regra que diz que... Não tem regra, principalmente nessa questão dos adjectives plus prepositions, a gente precisa conhecê-los. Quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente praticar, a gente utilizar, melhor vai ser a internalização desse conteúdo, certo? Então, eu passei aqui para vocês têm também na apostila vários exemplos, ok? Para que quanto mais vocês verem esses adjetivos com preposições, fique mais fácil, né? E o aprendizado disso ele vai ser algo natural. Então, em português, por exemplo, eu falo assim, eu sou bom em inglês, certo? Então, eu ser bom em inglês, o que eu usei nessa frase? Eu usei um adjetivo que é bom e eu usei em, que é uma preposição. Em inglês isso também vai acontecer. Eu também vou ter um adjetivo e uma preposição para expressar N significados. Então, observem aqui. Então, eu coloquei essa frase. I'm good with numbers. Okay? Então, eu sou bom com números. Okay? Mas com o mesmo adjetivo, eu vou ter outra preposição, outro significado. Certo? Teacher, mas eu não posso seguir uma regra? Não tem como seguir uma regra. Vocês podem entender e lembrar sempre que quando vocês forem utilizar essa ideia, ser bom com alguma coisa, é good with. Mas aqui, I'm good at sports. Então, você é bom em algo. Eu sou bom em sports. I'm good at sports. I'm good at English. I'm good at speaking English. Eu sou bom em falar inglês. Okay? Aí eu vou usar o good at para expressar minha habilidade em algo. Mesmo adjetivo, preposição diferente, novamente aqui, He's good to me. Então, ele é bom para mim. He's good to me. This food, it's good to me. Né? Os nutrientes dessa comida são bons para mim também, certo? Então, o mesmo adjetivo, preposições diferentes, sentidos diferentes. Isso acontece com N adjetivos, cujas preposições, às vezes, elas podem mudar, certo? Aqui a teacher colocou mais alguns exemplos de adjetivos bem comuns, okay, que a gente pode encontrar em textos, atividades, questões, Enem, vestibular.
E como que a gente vai trabalhar com isso dentro de uma dessas questões? Geralmente ele vai pedir para que você coloque a preposição correta, complete com a preposição correta dentro daquele contexto. Vamos conhecer alguns? I'm interested in. O que é I'm interested in? Quando você quer expressar um interesse em alguma coisa, certo? I'm interested in learning Spanish now. Então, eu estou interessado em aprender espanhol. Lembrando só que, como eu tenho preposições aqui, gente, existe uma regra que diz que logo após essas preposições, se eu usar um verbo, esse verbo precisa vir com ing, mas ele não indica gerúndio, tá? Então, por exemplo, nessa frase eu diria assim, ó, I'm interested in learning Spanish. Então, eu estou interessada em aprender espanhol. Caso eu não usasse o verbo learning, aí fica normal. I'm interested in Spanish. Então, tem interesse aí em espanhol. I'm interested in traveling around the world. Então, tem interesse em viajar ao redor do mundo, etc. Teacher, então sempre que eu for expressar um interesse em alguma coisa, eu vou usar interested in? Yes. I'm amazed, ok? Amazed é surpreso em relação a alguma coisa. Então, aqui você pode usar I'm amazed by ou I'm amazed at. Então, tem duas preposições aqui para o adjetivo amazed. I'm amazed by the sunset. Fiquei maravilhada com o pôr do sol, ok? I'm amazed by my grade. Fiquei maravilhada, fiquei surpresa com a minha nota. I'm afraid of. Afraid of é ter medo de algo, ok? Então, quero expressar que eu tenho medo de alguma coisa? I'm afraid of. I'm afraid of spiders, né? Tenho medo de aranhas. I'm afraid of heights, tenho medo de altura. I'm crazy about, ok? I am crazy about pizza. Né? Então, eu sou doida por pizza, certo? Então, quero expressar essa ideia. I'm crazy about. I'm allergic. Okay? Allergic, também um outro adjetivo, ser alérgico, ok? Então, quero expressar que eu sou alérgico a amendoim. I'm allergic to peanut, ok? I'm allergic to math. Tenho alergia de matemática. I'm keen on. I'm keen on traz a mesma ideia de I'm interested in, porém ele é uma gíria, uma expressão, tá? I'm keen on learning. I'm keen on learning Spanish. I'm keen on traveling around the world. It depends on. My grades on a test depend on me. Dependem de mim, certo? Então, observem que em todas essas frases, o que eu encontro? Um adjetivo mais uma preposition, certo? E no livro de vocês vão encontrar vários outros exemplos. E lembrando, gente, como não tem uma regra, é muito importante que vocês conheçam, que vocês se dediquem a conhecer esses adjetivos e as suas preposições, vendo vídeos. Tem milhares de vídeos aí no YouTube. Se você pesquisar lá no YouTube, Adjectives plus Prepositions, terá vários vídeos aí que vai agregar no conhecimento de vocês e praticar. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão internalizar. Beleza? E para praticar, vocês têm umas atividades aqui no book, ok? Na página 13. Então, um exemplo aqui, ó, no number 1. Gemma is so angry. Angry eu vou usar o que, teacher? Se a gente voltar um pouquinho aqui, na unidade eu vou ver que é angry about. She's so angry about what? About the blackout. Então, ela ficou irritada com o apagão. She's angry about the blackout. Certo? Então, estudei, observei os adjetivos e as suas preposições. Eu vou aplicar aqui nas atividades. Certo? E as atividades serão, então, para fixar 5, 6 e 7. E as extra activities, aquelas que estão lá no final da unidade do Practice e UDP. Beleza, gente? Caso tenha ficado alguma dúvida, assistam novamente as aulas, assistam vídeos no YouTube, que isso vai ajudar muito, ok? Como eu falei, existem milhares. Como não existe uma regra clara para explicar, eu vou usar sempre in, eu vou usar sempre at. Não tem, ok? Então, é importante que vocês conheçam, beleza? Façam as atividades, procurem esses vídeos,
se vocês têm realmente interesse em aprender, e assistam essa aula novamente caso seja necessário. Façam as atividades e bons estudos. Bye, bye!